Olá, eu sou Yasmine Saboia e o Saúde em Foco está começando. No programa de hoje você vai saber por que muitos brasileiros vivem nas ruas. Vamos rever a saúde na Rio+20. O sistema prisional brasileiro também está em pauta. E vamos analisar a relação entre habitação e contaminação do solo. A partir de agora, a saúde está em foco. Quase 32 mil brasileiros vivem nas ruas. Violência doméstica, consumo de drogas, rupturas sociais. Motivos que levam essas pessoas a deixarem trabalho, casa e família. Quando eu comecei a perder meus valores, alguma coisa que eu ainda tinha de valor comigo, eu comecei a perder, que foi família, foi emprego, a parte financeira, e eu já não queria contato com mais ninguém. Eu comecei a me ver depressivo, né? E fui parar na rua. Com 57 anos, Paulo já foi bancário, trabalhou em companhia aérea e como garçom. Alcoólico, foi perdendo o controle sobre a própria vida, até ir morar nas ruas da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, onde ficou por 6 meses. A história de Paulo é uma, entre outras mais de 24 mil histórias de pessoas que vivem nas ruas do Brasil. São crianças, adolescentes, adultos e idosos, em sua maioria com uma casa para voltar. O que os leva a preferir as ruas, segundo o cientista social Dário Souza, é a perda dos vínculos sociais e afetivos. A população de rua é resultante de uma sequência de rupturas, de faltas. Né? A ruptura com o emprego, a ruptura com a família, a falta de uma política de habitação, a falta de uma política de saúde. Né? Então, vazando pelas redes de proteção social, seja do Estado, seja da comunidade, a gente tem um público muito vulnerável. É entre a população de rua que está a maior incidência de tuberculose, que chega a ser até 67% maior do que na população em geral. Quanto às drogas, uma pesquisa nacional realizada pela Secretaria de Direitos Humanos revelou que elas têm um papel importante para a perda do vínculo familiar e da autoestima. Em 35% dos casos, o principal motivo para que essa população saia de casa é o consumo de drogas. Em alguns estados, 3 em cada 4 moradores de rua são usuários. As drogas mais consumidas entre esses usuários são o álcool, a cola e o crack, que já é considerado uma verdadeira epidemia. Em todo o país, as chamadas cracolândias impulsionaram o poder público a buscar estratégias de combate à droga. A mais polêmica entre elas é a internação compulsória, um dos caminhos escolhidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro para enfrentar o problema do crack. A medida vem sendo aplicada para crianças e adolescentes e é discutida para adultos. A situação de tirá-las e abrigá-las compulsoriamente é uma situação emergencial. Nós precisamos quebrar o vínculo dessa criança com a droga e com todo esse ambiente nefasto que ela tem convivido nos últimos tempos. Tirar simplesmente as pessoas fisicamente da paisagem não é eficaz. Em alguns casos em que a utilização da força é mais presente, deve-se lembrar que isso é inconstitucional. Então, isso leva até a uma outra discussão de em que medida as prefeituras e os governos estaduais estão dispostos a contrariar a Constituição em nome dessa limpeza do cenário. Para a psicóloga Cristiane Sampaio, o caminho para casa passa necessariamente pela reconstrução da autoestima e o reconhecimento do poder de decisão de cada um desses indivíduos. Resgatar a autoestima é mostrar para esse sujeito que ele tem uma história, que ele tem que ele tem uma singularidade, que ele tem algo a fazer por ele, que ele não é aquilo que a sociedade diz que ele é, né? Alguém que desmerecedor, né? E assim, é trazer esse sujeito de novo ao espaço social. A saúde não ganhou o espaço merecido no documento final da Rio+20. Mas militantes da saúde estavam lá para debater o assunto e chamar a atenção da sociedade. Vamos rever a matéria. A Agenda 21, documento final da ECO 92, trazia, entre outros acordos, um capítulo à parte dedicado à saúde e sua relação com o meio ambiente.
20 anos depois, o documento discutido na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e a Sustentabilidade teve somente um parágrafo sobre a relação entre o meio ambiente, a sustentabilidade e a saúde, incluído poucos dias antes do início da conferência. O conjunto de palavreado com que os decisores mundiais, de maneira geral, se comprometem, isso depois não é levado à prática concreta nas políticas nacionais e nos sistemas de saúde, nos serviços de saúde. Para garantir o espaço da saúde na Conferência das Nações Unidas, a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, o Centro Brasileiro de Estudos e Saúdes, o SEBS, e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, levaram a Tenda da Saúde para a Cúpula dos Povos, no Aterro do Flamengo. As duas tendas do Espaço Saúde, Ambiente e Sustentabilidade reuniram todo tipo de gente ao longo de uma semana, bem no meio da Cúpula dos Povos. A ideia foi exatamente que os pesquisadores e os militantes dessas três entidades, junto com diversas outras, pudessem estar trazendo aqui as discussões que são, por um lado, discussões acadêmicas, mas por outro também discussões políticas, discussões que têm a ver com o dia a dia das pessoas, né? Foram realizadas rodas de conversa com a troca de experiências dos movimentos sociais na promoção da saúde, justiça social e ambiental. Os debates contaram com a participação de representantes dos mais diversos movimentos sociais. Devido a toda essa mudança climática que está tendo aí, é um dos focos principais que está atingindo na área indígena, é falta de água. É uma exposição das contradições, e isso para a sociedade é bom. Porque ao mesmo tempo que você tem um bloco discutindo o desenvolvimento, a sustentabilidade, que diz respeito a todas as pessoas, né? Você tem um outro bloco apresentando uma outra perspectiva, uma outra possibilidade também para que a sociedade possa se informar. A programação do espaço privilegiou a relação da saúde com o modelo de desenvolvimento, o padrão de consumo e o meio ambiente. Tanto esforço para incluir a pauta da saúde na agenda de discussões trouxe alguns resultados no documento final da Rio+20. A saúde foi destacada como um indicador de sustentabilidade. O texto orienta que os países signatários fortaleçam seus sistemas de saúde, aumentem o financiamento e invistam na força de trabalho no setor. É importante que a sociedade civil se mobilize e que os ativistas, as pessoas que têm compromisso com a saúde pública, compromisso com o direito à saúde, se mobilizem. Porque se não houver mobilização, as Nações Unidas vai empurrar com a barriga e a OMS também. O Brasil tem um dos piores sistemas prisionais do mundo. Mas quais são os principais problemas das penitenciárias brasileiras? 550 mil presos, quarta população prisional do mundo. Em 1995, esse número era bem menor que a metade e continua aumentando. Esse é o quadro atual do nosso sistema prisional. Em poucos momentos na nossa história se viveu uma internação de tantas pessoas assim juntas, né? O David Gardner compara isso com o momento da grande internação, descrita pelo Michel Foucault. O indivíduo encarcerado no Brasil virou uma espécie de não-cidadão. Ele não tem preservados direitos fundamentais garantidos desde 1988 pela Constituição Federal Brasileira. Esse sujeito, que é isolado da sociedade, muitas vezes já está vulnerável antes mesmo de ser preso. Pesquisas mostram que 65% deles são, sobretudo, jovens, negros e de baixa renda. Porque esses seres humanos são vistos pela sociedade como sub-humanos, né? Porque eles, em geral, já eram alvo de preconceito, de classe, de cor. E quando cometem um crime, ou quando a justiça os define como criminosos, eles então recebem um último selo, né, o último estigma do criminoso, que se associa aos demais. Prisões sujas, falta de luz, ventilação, alimentação inadequada, noites mal dormidas por falta de espaço e maus tratos. O mesmo país que avançou em todos os indicadores sociais, diminuindo as desigualdades, ampliando a oferta de trabalho, reduzindo a mortalidade infantil e aumentando a expectativa de vida, também é o país que mantém os chamados seres desviantes no limbo. A chamada LEP, Lei de Execução Penal,
que data de 1984, defende e preserva a integridade desse ser humano, mas não parece ser aplicada a contento. A LEP não tem sido cumprida no Brasil e por isso nós temos superpopulação carcerária, insalubridade, taxas absurdas, né, de tuberculose, doenças pulmonares, doenças sexualmente transmissíveis e todos os corolários desses males, né? Como o Brasil é capaz dessa dupla face. R$ 1.500 é o valor que custa cada preso no Brasil. E quanto custa sustentar esse sistema onde faltam equipes de saúde, profissionais dispostos e reconhecidos? Crescimento desordenado das cidades e falta de fiscalização. Uma combinação perfeita para a contaminação do solo. Um país em desenvolvimento que nas últimas décadas sofreu um processo de industrialização acelerado. Com isso, as áreas residenciais das principais metrópoles brasileiras avançaram para terrenos de antigas indústrias que operavam em um tempo em que não se falava em legislação ambiental. A legislação ambiental brasileira, ela vem da década de 80, principalmente, né, que é onde nós tivemos a estruturação do sistema nacional de meio ambiente, com toda a exigência de controle ambiental, a exigência dos licenciamentos ambientais. Obviamente, as empresas, as indústrias principalmente, as atividades econômicas potencialmente poluidoras que operaram muitas desde a década de 50, como, por exemplo, uma companhia siderúrgica nacional, uma refinaria como Manguinhos e outras indústrias, elas operaram sem nenhum controle ambiental e criaram, nesse período, grandes passivos. O resultado são inúmeras ocupações irregulares em solos contaminados. As grandes capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, são as mais afetadas. Aqui no Rio, por exemplo, existem 141 áreas comprovadamente contaminadas e outras 600 com fortes indícios de contaminação. Já em São Paulo, até 2011, a Companhia Ambiental do Estado já havia cadastrado mais de 4.000 terrenos nessa situação. Isso acontece em centenas de lugares no Brasil. Eu acredito hoje que nós não temos ainda condição de dizer precisamente qual é o nível desta situação no país, mas nós estamos caminhando para isso e as questões começam a aparecer. A Fiocruz tem se envolvido, de alguma maneira, em algumas dessas situações, que são situações que se configuram hoje quase como conflitos ambientais. Uma dessas situações de conflito, ainda sem solução, fica na cidade de Volta Redonda, localizada no Vale do Paraíba, região sul fluminense. Um terreno de 10.000 metros quadrados é ocupado por cerca de 750 pessoas em um condomínio de classe média. As casas foram construídas sobre uma área onde eram alocados os resíduos de uma das maiores companhias industriais do país, a Companhia Siderúrgica Nacional. Essa história da CSN, nós próprios que fizemos essa denúncia, porque tinha laudos individualizados não conclusivos e a contaminação foi muito grande. A companhia recebeu uma multa que ainda não foi paga, além de ter sido obrigada a reabilitar a área, cujo passivo ambiental deixado é de contaminação por 14 substâncias diferentes. A empresa naturalmente nega tudo, mas nós estamos aliados ao Ministério Público, à Fiocruz, e já obrigamos a empresa a pagar, não a definir o padrão dos exames de saúde, e também a empresa, já combinamos isso com o juiz, também ela tem que pagar a descontaminação, que é o princípio do poluidor pagador. Das substâncias mais encontradas em áreas de antigas indústrias, as que mais se repetem nos laudos técnicos são o ascarel, um óleo derivado do petróleo que pode causar problemas de fertilidade e alguns tipos de câncer, o benzeno, um composto utilizado como solvente e que, se inalado por muito tempo, pode aumentar o risco de leucemia, o pó de broca, usado como inseticida, como no famoso caso da Cidade dos Meninos, pode causar doenças de pele, além de uma série de doenças crônicas, e o chumbo e o mercúrio, cujas evidências apontam para a interferência no desenvolvimento cognitivo, afetando a aprendizagem, principalmente em crianças. A gravidade desse tipo de exposição é que ela, em geral, é múltipla, ou seja,
no sentido da rota de exposição, que a gente chama de rota de exposição, ou seja, pelo contato direto com o solo, mas muitas vezes também pelo contato com pelo consumo de alimentos que são cultivados nesse solo, ou pela água que está contaminada também por essas substâncias. Ou seja, é uma situação complexa, né, que precisa ser bem avaliada, até por dois motivos. Uma, para a gente poder cuidar da saúde das pessoas. E outra, por outro lado, também para não causar pânico, por outro lado. Porque se expor a uma substância não significa estar doente, mas o risco está colocado ali. O programa de hoje termina aqui. Eu espero você no próximo Saúde em Foco. Até lá!